Shalom, shalom a todos, em nome de Jesus Cristo, aqui é o apóstolo Douglas, e vamos falar um pouco hoje sobre a Arca da Aliança. Estamos fazendo a campanha de Obed-Edom, todas as quintas-feiras. Nós já estamos na terceiro dia da campanha, amanhã vai ser o terceiro dia, e vamos ter aqui preletores convidados. Eu quero convidar você a estar participando e acompanhando junto com a gente. O primeiro dia eu fiz a abertura, o segundo dia o pastor Israel Moura também trouxe a palavra, e amanhã, quinta-feira, às 19 horas, aqui na rua Augusto Calheiros, no Jardim Paravente, Guarulhos, São Paulo, estará o Bispo Gledson da Igreja Getsemane Church ministrando a palavra de Deus. Amém? Sobre a arca, trazendo a arca do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero ler com você a palavra que está lá em 2 Samuel, no capítulo 6. Então venha, traga os seus pedidos de oração, traga suas fotos, traga peça de roupa, para nós ungirmos, consagrarmos, traga seus documentos, para estarmos aqui consagrando na presença do Senhor, em nome de Jesus. A gente vai estar aqui orando, abençoando a tua vida. Então venha presencialmente. Você que mora aí na Zona Leste, Zona Norte, vem estar conosco. Você que está no ABC, na Grande São Paulo, capital, vem de carro que é rapidinho, chega aqui próximo ao Bosque Maia, né? Endereço fácil de encontrar. Você que está em outro estado, pegue o avião, venha, dá tempo ainda de fazer a ponte aérea. Tem pessoas que vêm do Rio de Janeiro para cá, né? Temos aí uns irmãos aí do Rio de Janeiro que vêm colaborar com a gente em nome de Jesus. Então venha colaborar com a gente em nome de Jesus para realizar a obra do Senhor. Lá na palavra do Senhor, em 2 Samuel, no capítulo 6, diz assim: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que estava junto do outeiro de Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, e guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Aiô, e aí adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, de harpas, saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos sonoros. Era uma verdadeira escola de samba aqui, né? Literalmente. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à casa, morreu junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. E foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus, a casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois, carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas.
ao entrar a arca do Senhor na casa de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia saltando, dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, a tenda que ele armara Davi. E este trouxe holocaustos, ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas, dos seus servos, como sem pejo ou sem pudor, se descobriu como um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos olhos do meus, quanto às suas servas, a quem falaste delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E a gente vê aí, né, uma situação inusitada. Davi, ele ficou todo feliz, porque depois que ele foi ungido rei sobre todo Israel, qual que foi o resultado? Ele já pensou em trazer a arca do Senhor de volta. Trazer a arca do Senhor para Israel, porque ela se encontrava, né, em outro local, porque ela havia sido roubada. A arca do Senhor, ela havia sido levada pelos filisteus, por conta que os filisteus tinham lutado contra Israel. E a arca do Senhor foi levada pelos filisteus, né? Ela foi levada para Kiriat Jearim, e lá ela ficou muito tempo. Lá em 1 Samuel, no capítulo 6, lá no verso 19, o pessoal da Kiriat Jearim, quando eles receberam a arca pelos filisteus, o Senhor feriu eles também. Por conta, olha só, no versículo 19 diz assim: feriu o Senhor os homens de Bet-Semens, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, e feriu deles 70 homens, senão o povo chorou por quanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Por quê? Porque trataram com irreverência a arca do Senhor. E a arca tinha sido levada para Bet-Semens. E os homens ficaram lá aterrorizados. Os filisteus ficaram aterrorizados. O interessante é que a arca ficou lá 3 meses na casa de Obed-Edom, né? Só que anteriormente, os filisteus tinham levado a arca para as suas cidades, né? Para as cidades dos filisteus. E lá ela permaneceu por 7 meses. Ela ficou lá 7 meses. E aí, qual que foi o resultado? O povo lá sofreu com a ira do Senhor, porque a ira do Senhor se acendeu contra eles. Se acendeu contra eles. E Deus, ele não perdoava não. Naquele tempo ali, era ferro mesmo. O Senhor não perdoava, porque Deus, na sua santidade, ele não aceitava, ele não tolerava a irreverência. E quando os filisteus trouxeram lá os filisteus, eles levaram a arca, colocaram lá diante do templo de Dagon, lá o deus deles, né? O Dagon, que a tradução da palavra Dag quer dizer Deus peixe, né? E Dagon, ele tinha a figura meio homem, meio peixe, tipo meio Aquaman, meio sereia, né? E estava lá
a imagem de Dagon e puseram a arca lá aos pés de Dagon lá, querendo dizer assim, Dagon que manda aqui. No dia seguinte, quando foram ver, a estátua estava tombada de frente para a arca, e eles levantaram a estátua e colocaram no pedestal novamente. No outro dia, a estátua estava no chão novamente, com as mãos e a cabeça cortada, e eles viram que a ira de Deus já estava crescendo ali, já estava Deus mostrando que Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. E qual que foi o resultado? Deus ele feriu os filisteus com tumores, com úlceras horríveis, né? Feriu as 5 cidades lá de Filisteias com uma praga de ratos violenta, né? Então, para que se aplacasse a ira do Senhor, eles tinham que fazer alguma coisa, eles tinham que tomar alguma atitude, eles tinham que se mexer e fazer alguma coisa, né? E aí, os filisteus sendo atingidos por aquela situação. Quer ver só? Olha só o exemplo que eu acabei de falar. Lá no capítulo 5 de 1 Samuel, olha só, os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tornaram a torná-la e pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços, diante da arca do Senhor, com a cabeça de Dagon e as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, e ficaram apenas o tronco, né? Então Deus já estava ali mandando ver ali a sua ira sobre a vida daquele pessoal lá. O Senhor não estava perdoando, Deus estava ali mandando ver ali, e eles não sabiam mais o que fazer. E aí, o que os filisteus fizeram? Eles tinham que se livrar da arca. E qual que foi a ideia deles? Depois de 7 meses de muita provação, eles tiveram a grande ideia. Perguntaram lá pros seus feiticeiros, lá pelos seus magos: o que a gente faz com essa arca? Coloca ela em cima de um carro de boi e despacha ela. Manda ela embora daqui, porque o Senhor está nos atingindo, como ele fez, né, com Faraó, como ele feriu Faraó com 10 pragas, com pragas violentas, e eles estavam ali preocupados, o que eles iam fazer, o que eles iam fazer com a arca do Senhor, né? Aí sabe o que eles fizeram? Lá no capítulo 6 de 1 Samuel, 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus, e esses chamaram os sacerdotes e os adivinhos, que lhe disseram: o que faremos da arca do Senhor? Faze-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Então eles não sabiam o que fazer com a arca. E eles responderam: quando enviardes a arca de Deus de Israel, não a enviareis vazia, porém enviá-la-eis ao seu Deus como oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não tira de sobre vós. Então disseram ao qual a oferta pela culpa que lhes havemos de apresentar. E responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma, e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei uma imitação dos vossos tumores, dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e do vosso Deus, e da vossa terra. Porque, pois, endureceríeis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração, porventura depois de os haverem tratado
tratado tão mal, não os deixareis ir? E eles não somente o foram. Então, eles pegaram lá réplicas dos tumores que eles tinham no corpo e fizeram 5 réplicas de ouro e 5 réplicas das pragas de rato, porque ali deveria estar uma peste bubônica violenta, devia estar ali uma leptospirose violenta ali, destruindo os ratos, destruindo ali a cidade dos filisteus. Então, aí eles mandaram lá, agora pois fazer um carro novo, lá no versículo 7, tomai 2 vacas com crias sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro e aos seus bezerros e levai-os para cima. Então tomai a arca do Senhor e ponde-na sobre o carro, metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro, que lhes haveis de entregar como oferta ou oferenda pela culpa, e deixai-a ir. Reparai se sobe pelo caminho rumo ao território de Bet-Semes. E foi ele no que fez este grande mal, e se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu por causa do que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens, tomaram as 2 vacas, as crias, e ataram no carro, e os seus bezerros, e encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores de ouro. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, andando e berrando, seguiam sempre por este mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Então eles foram lá observando até onde ia o carro de bois ao qual as vacas conduziam, Então lá se foi os animais lá levando a arca do Senhor, ok? Então Uzá, ele fez a mesma estratégia, por isso que o Senhor feriu ele. Aí vamos pensar, o pessoal pergunta, mas Davi não estava lá adorando ao Senhor por conta que trouxeram a arca, Aí Uzá teve a brilhante ideia, vamos colocar a arca do Senhor que nem os filisteus fizeram, em cima do carro de bois. E aí não podia dar outro resultado pior que aquele. Aí os bois tropeçaram e Uzá foi segurar, foi pôr a mão na arca, e o Senhor o feriu com morte. E aí Davi se desgostou e ficou muito entristecido por ter tido o seu amigo morto ali pelo Senhor. E aí ele despachou a arca para a casa de Obed-edom geteu, e lá ela ficou 3 meses, e ali ele tratou a arca do Senhor com reverência, ao qual o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. O que quer dizer isso nos dias de hoje? Que nós temos que tratar com reverência a arca do Senhor. O que é a arca do Senhor nos dias de hoje? A arca do Senhor não é mais aquela caixa de madeira de acácia revestida de ouro. Não, a arca do Senhor somos nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que você é sacerdócio real, nação eleita e templo do Espírito Santo. Então, o que acontece? Temos que tratar a arca do Senhor com reverência, E a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará, E muitas pessoas elas acabam tocando na arca do Senhor de forma com irreverência. O que é tocar na arca do Senhor irreverentemente? É quando o irmão se levanta contra o outro e calunia, fala mal, critica, faz fofoca da vida da pessoa. Então isso é tratar a arca do Senhor com irreverência, E o Senhor trata esse tipo de situação, sabe com o quê? Com morte. Morte espiritual. A pessoa não vai cair dura seca no chão, mas ela morre espiritualmente. E ela fica ali numa vida de aparências, uma vida religiosa de aparências, E ela perde o temor de Deus. Ela perde o temor do Senhor, Ela perde o temor do Senhor. E o que acaba acontecendo? Ela acaba despertando
a ira do Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se trata desse tipo de situação. Lá no livro de Judas, né? Lá no livro de Judas, que tem um único capítulo, a palavra do Senhor diz assim, lá no versículo 10, olha só o que aconteceu. Como que Deus trata com os irreverentes. No verso 8, ora esses da mesma sorte, ao quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como rejeitam governos e difamam autoridades. Olha, eu acabei de falar. Não respeitam autoridades. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. E olha que ele tinha autoridade para isso, hein? Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel era da mesma patente do diabo. Porém, o arcanjo Miguel respeitou a hierarquia e a patente espiritual do diabo. E ele disse: o Senhor vai te repreender. O Senhor vai tocar em você, não eu. Não a minha palavra vai tocar em você, mas o diabo. Mas o Senhor vai tocar em você. E ele segue aqui no verso 10. Este, porém, quanto a tudo, o que não entendem difamam. E quanto a tudo, o que compreendem por instinto natural, quer dizer, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, motivados de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Né? A revolta de Balaão foi o quê? Balaão quis amaldiçoar aquilo que era abençoado, quis amaldiçoar o povo de Deus, né? Só que o Senhor colocou um anjo lá com uma espada desembainhada e ia matar Balaão, porque Balaão ele era um profeta de olhos abertos, ele era o vidente de olhos abertos. Porém, ele foi corrompido. Ele recebeu o suborno de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Então, Deus se levantou contra ele, porque ele queria se levantar contra o povo de Deus, né? E nos dias de hoje, muitos têm aí abraçado esse espírito de Balaão aí e se levantado contra o povo de Deus. E a gente vê aí muitas brigas, contendas, rixas de pessoas que têm até unção na cabeça delas, só que elas estão perdendo o temor de Deus. Então nós temos que tomar cuidado referente a tocar na arca do Senhor. Temos que ter reverência com as coisas do Senhor. Hoje as pessoas se tornam muito irreverentes, né? Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, fala sobre as obras da carne. E uma das obras da carne é a irreverência. Então, as pessoas têm sido irreverentes, como diz aqui no livro de Judas, não temem as autoridades e acabam desrespeitando, trazendo sobre si a ira do Senhor e todo o jugo. Então, o que irrompeu contra Uzá foi isso aí. Ele quis imitar o que os povos pagãos faziam. E muita gente hoje está imitando o que os povos pagãos fazem, né? Tendo permissividades, as permissividades aí, a gente vê muita permissividade, muita levando as coisas assim de qualquer jeito, banalizando as coisas sagradas, banalizando a obra de Deus, banalizando, né, as coisas do Senhor. Então as pessoas não têm tido uma reverência, não têm tido um respeito consigo próprio, né? Acham que, eu vou fazer de qualquer jeito mesmo, estamos na graça mesmo, né? Aí Deus perdoa mesmo. Vou fazer, vou aprontar, pintar, embordar, eu só peço perdão, está tudo certo, resolvido. Mas a coisa não é bem assim. A palavra de Deus fala assim: aquele que está limpo, limpe-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. Então é tempo de andarmos em santidade diante de uma sociedade corrompida, diante de uma sociedade, né? Uma sociedade que está desenfreada, uma sociedade que caminha
há abismo abaixo de destruição. Então nós temos que termos essa reverência com a palavra de Deus, termos essa reverência, né, com a presença do Senhor. Então, para que você possa ser cheio do Espírito Santo e ser usado pelo Espírito de Deus, você precisa ter você tem que ter renúncias na tua vida. Você tem que se separar para a obra de Deus, se separar para a palavra, para que o Espírito de Deus possa habitar dentro de você, como ele habitava na arca. Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Então, o seu templo tem que estar limpo, a sua mente tem que estar purificada, ser limpa de toda consciência, porque o inimigo ele sugestiona pensamentos de violência, de maldade, pensamentos de pornografia, pensamentos que querem contaminar a nossa mente. O apóstolo Paulo fala que o nosso culto ele é racional. Então nós temos que oxigenar nossa mente com o quê? Com a palavra de Deus, com a leitura da palavra, né? Você se alimentando da palavra para quê? Para fortalecer o teu espírito, para você purificar o teu espírito, para você ter o teu espírito purificado, para que você seja o quê? Né? A pessoa da luz, não das trevas. Hoje a gente vê muitas pessoas nas trevas, né? Não é a treva de apagar a lâmpada, mas uma treva espiritual, andando em baixa frequência, pessoas que vivem opressas. Aí a pessoa fala assim, mas como é que pode um crente ficar em depressão, opresso? Por quê? Porque está ficando vazio do Espírito Santo, porque é vazio da energia do Espírito Santo, né? Você tem que estar cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito, com pressão. Já viu um pneu de carro? O pneu de carro, quando murcha, ele fica em depressão. Quando ele fica cheio, ele fica com pressão. Né? Você tem que estar cheio da pressão do Espírito Santo. Para quê? Para que você possa ser usado, para que você possa ser um instrumento usado por Deus, para que Ele possa te usar poderosamente. E quando a gente leu aqui, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, depois que aconteceu toda aquela situação com Uzá, aí Davi foi consultar os sacerdotes para ver qual é a forma certa de trazer a arca do Senhor. E aí eles explicaram, não é um carro de boi. Os sacerdotes tinham que colocar a arca nos varões, colocar no ombro, levar a arca, né, os levitas levarem a arca e eles sacrificarem ao longo do caminho e louvarem ao Senhor. E Davi ele foi louvando a Deus, dançando e adorando, colocando a sua estola sacerdotal, sua estola de linho. Ele foi adorando ao Senhor, né, junto com o povo. E aí Mical, que era filha de Saul, uma das esposas de Davi, viu da janela ele lá e o desprezou no seu coração. Ficou lá murmurando, reclamando, criticando o marido dela, que era, além de ser sacerdote, era rei de Israel, né, e ungido do Senhor, segundo o coração de Deus. E aí depois que ele despediu toda a população, e não despediu a população de mãos vazias, né? Ele despediu as pessoas ainda, o pessoal ainda saiu ainda lá com alimento ainda. Ele voltou para casa para abençoar a sua família, a sua esposa, e ela ainda o criticou e o censurou severamente, dizendo para ele assim: bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas, dos seus servos, como sem pudor, e se descobriu como um vadio qualquer. Ela tratou o rei de Israel, o marido dela, chamando ele de vadio, chamando ele de sem pudor, né? Olha o nível de falta de respeito, o nível de falta de temor que ela tinha com o rei de Israel. Sabe qual foi o resultado? Lá no versículo 23, ela morreu estéril, sem filhos e seca, esturricada, porque naquele tempo era uma desonra para a mulher não ter filhos, não dar filhos, principalmente para um rei. O rei precisava ter filhos para serem os sucessores do trono, do seu reinado. E ela perdeu esse privilégio, né? Porque depois outra mulher assumiu o lugar dela para dar esse privilégio a Davi, né? E ela perdeu o privilégio de dar um sucessor para o trono de Davi, porque ela o desprezou. Ele foi lá para abençoar
a casa todo feliz, todo alegre, cheio do Espírito Santo, e ela já veio lá com um monte de pedra na mão, né? Rebentando com ele, isso sem reverência nenhuma, porque Davi também representava a arca do Senhor naquele tempo, porque o Espírito Santo habitava sobre ele, o Espírito Santo estava sobre ele, mesmo que o Espírito Santo estivesse ali na arca. Então, nós temos que tomar cuidado. Você aí, né, que é casado, você que é um casal de sacerdotes, aprenda a se respeitar o seu marido, a sua esposa, entendeu? Porque vocês têm uma missão, vocês têm uma missão de levar a arca do Senhor, né, diante das pessoas, para que a glória do Senhor seja transmitida para as pessoas. Então nós temos essa responsabilidade, nós como sacerdotes, temos a responsabilidade de levar a arca do Senhor da forma correta, com reverência, né? E não, porque tem muita gente aí carregando a presença de Deus num carro de boi, dando chifrada, dando coice, né? Tropeçando. Viu aqui que os bois tropeçaram? Tem um monte de gente aí tropeçando pelo caminho. E aí toca na arca do Senhor com irreverência. Qual que é a irreverência? Em pecado. Tocando na santidade do Senhor em pecado. E Deus não habita em templo sujo. Deus não anda com boi. Deus anda com levita. Deus não anda em carro de boi. Deus anda nos ombros consagrados dos levitas. Então, você que é sacerdote, você tem que saber conduzir a arca com reverência, conduzir a arca com temor, conduzir a arca com adoração e sacrifícios, né? Ao passo que, né, quando Deus matou Uzá lá, Davi não entendeu na hora. Davi ficou desgostoso, ficou triste, mas depois ele foi compreender. Peraí, vamos ver o porquê que aconteceu isso. Então nós não temos que imitar o mundo. Tem gente trazendo o mundo para dentro da igreja, né? Trazendo os costumes para dentro da igreja, né? Trazendo Halloween, São Jorge, qual é aquela festa de criança lá? Essas festas de criança, essas coisas aí. Né? Trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, né? Trazendo as festas mundanas para dentro da igreja. Aí sabe o que acontece? A ira do Senhor se acende. Então nós temos que tomar cuidado, que é falta de reverência, trazendo os costumes, né? Trazendo aí o que a pessoa faz lá fora, que é fazendo da igreja. Aí a pessoa vai para o culto, sai para o culto, vai para o motel, vai beber, vai fumar. Uma situação assim, completamente, é o carro de boi. Então, as pessoas estão tratando as coisas do Senhor com irreverência. E sabe qual é o resultado? Morte. A pessoa não vai morrer fisicamente, mas ela vai morrer espiritualmente. E se ela morrer fisicamente nessa condição, ela perde a salvação dela, porque o Espírito Santo já não habita mais ali. Então é necessário nós termos essa reverência, nós tratarmos as coisas do Senhor com respeito, né? E não é concorrência, não tem concorrência. Igreja não concorre com igreja, que não é time de futebol, entendeu? Que a gente viu aí o jogo do Brasil aí com a Argentina, foi uma lástima. Todo mundo apostando suas fichas no Brasil e perdeu aí 1-0 para os hermanos, né? Perdeu aí. Então tem igreja competindo com igreja. Então é uma coisa horrível, isso não se faz, entendeu? Não se mede a santidade de uma igreja pelo número de membros, se a igreja tem 1000 membros ou se ela tem 10 membros, não se mede isso, né? Não se mede a santidade do corpo de Cristo dessa forma. A gente tem que aprender. E tem uns irmãos aí que tratam as igrejas menores com irreverência, falando as igrejinhas, não é igrejinha, é porta de salvação. Quando você abre a porta de salvação, quantas pessoas são curadas e libertas nas portas de salvação que o Senhor permite serem abertas, né? Permitem serem abertas. E tem gente que despreza a simplicidade. Jesus é simples. Sabe onde foi que Jesus nasceu? Ele nasceu numa cocheira, numa manjedoura cheia de animais do lado dele. Ele não nasceu no hospital Albert Einstein da vida. Não, ele nasceu numa cocheira, né? Numa manjedoura, num lugar simples. Jesus era simples. Jesus, ele era humilde, né? Ele não era miserável, ele era humilde, né? Aí tem gente que fala assim, mas Jesus era pobre, tadinho. Nada disso, ele tinha até tesoureiro, né?
Onde assim um pobre ter tesoureiro para cuidar das suas finanças, cuidar dos seus recursos, né, para fazer a obra de Deus. Jesus ele tinha uma comitiva de 12 apóstolos, servos de Deus, que o acompanhavam, que seguiam seus ensinamentos. Para quê? Para aprenderem como levar a arca de Deus adiante. A reverência do Espírito Santo, quando Jesus falou para eles ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, depois que ele foi assunto aos céus, ele estava lá unânimes em oração, em consagração, se rompeu o céu, e o Espírito Santo rasgou os céus e os revestiu de poder e de autoridade, ao qual eles falaram nas línguas das nações, né? Depois foram falar em línguas estranhas, mas falaram nas línguas das nações, e eles evangelizaram aos povos, foram evangelizando os povos. Então, nós temos que ter esse comportamento, ter esse tratar com o Espírito Santo para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus, amém? Então eu deixo o convite para você, essa palavra, para que você possa meditar nisso, para que você possa ver aonde é que você está, se você está realmente tratando o Espírito Santo com reverência, ou você está tratando o Espírito Santo como um carro de boi, né? Está tropeçando. Porque a pessoa, quando ela leva as coisas de Deus de qualquer jeito, ela vai tropeçar mesmo. E vai pôr a mão no lugar errado. E quando põe a mão no lugar errado, ela morre. Então, avalia aí como é que está a tua vida. Então, vem estar com a gente aqui na quinta-feira, a partir das 19 horas, para você participar da campanha, né, de Obed-Edom, trazendo a arca do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E tenha certeza que Deus ele vai operar na tua vida. Ele vai manifestar um sonho e poder dele sobre a tua vida. Ele vai transformar a tua vida, ele vai trazer um avivamento para o teu ministério. Não fique pensando, quando que vai ser o grande avivamento que eu estou esperando, que tantos profetizaram? Depende de você, depende da sua postura, depende do seu posicionamento. Então você tem que, o avivamento só começa na tua vida a partir do seu posicionamento, da sua busca, né, diante do Senhor. Então vem estar aqui com a gente, traga os seus pedidos de oração, traga peça de roupa, fotografia, nós vamos estar orando, abençoando, consagrando e impetrando a bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. E eu quero abençoar a tua vida, te ungir com óleo, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Vamos transmitir na live? Vamos transmitir, mas não tem como enfiar a mão pelo celular e ungir você com óleo, você tem que estar aqui presencialmente. Então esteja presencialmente, nós estamos convidando ministros de Deus de fora para estarem trazendo a palavra de Deus para o teu coração em nome de Jesus, amém? Então Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, aguardo você aqui, né, às 19 horas, para estarmos celebrando e adorando ao Senhor em nome de Jesus. Shalom, shalom.